Se tem um mito popular que com toda certeza ultrapassa os tempos, com toda certeza esse é o mito da bruxa. Mas para além do mito da bruxaria, há toda a questão da curandeira, que pelo menos na minha infância essa figura era presente quando a minha mãe me levava para tomar algumas rezas e até para me curar de algumas doenças muito pequenas que eram além da medicina e iam mais para o mito popular. Nessa história a gente vai acompanhar toda essa questão dessa lenda, nessa ideia mais antiga, envolta numa aura de mistério e numa aura muito diferentona, onde a gente vai acompanhar a história de uma protagonista que não sabe se de fato o que está acontecendo é real ou não. Mas antes de eu falar para vocês o que eu achei sobre essa história, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo seu que gosta de uma boa lenda e um bom mito popular. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Mal de Ojo, ou Mal Olhado. Filme esse que é um filme mexicano de terror com uma história super voltada à ideia da bruxaria. Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista Nala, que é uma adolescente que vive com seus pais e sua irmã menor. Irmã esta que está passando por uma doença meio estranha, onde ela é acometida por terrores noturnos, onde ela sofre convulsões. Eis então que a sua família decide ir para outros métodos para além da medicina em busca de uma cura alternativa. Eles decidem então deixar essas duas crianças na casa de uma avó até então desconhecida. Eis que começa a nossa história de terror, afinal a Nala começa a desconfiar que talvez a sua avó seja uma bruxa. A dona Josefa, com todo esse ar de autoridade, parece que esconde algumas coisas e parece que à noite começa a ter algumas atitudes e ações meio estranhas. Isso começa a ser corroborado quando essa garota ouve de uma empregada dali uma história de uma bruxa ancestral que vivia por aquele lugar e que se alimentava das crianças. Será que isso é o de fato que está acontecendo? Ou será que a gente vai acompanhar a história de uma paranoia infantil? Vou falar para vocês que esse é um filme de terror muito diferente do que eu estou habituado, afinal sai desse eixo norte-americano de terrores sobrenaturais. Aqui não vai ter tanto essa questão do jump scare, vai ter um pouco mais da questão da maquiagem, então tem umas espécies de monstros que são um pouco incômodos, que poderiam ser assustadores, mas não são, vou contar para vocês o porquê depois. E tem toda a questão dessa ideia da lenda. A ideia da bruxa é um mito que é meio que dissipado pelo Ocidente, mas a ideia da curandeira é algo que é mais voltado para a América Latina. Então eu confesso que eu gostei muito dessa questão da história, consegui me ver um pouquinho, ver a parte da minha infância e consegui gostar da fábula que esse filme estava tentando me contar. Eis que é o problema e a solução desse filme. Eu senti a todo momento que de fato eu estava vendo uma fábula, eu não estava vendo um filme de terror. Parecia que era uma história lúdica que o filme queria me contar. E ele utiliza desse artifício em diversos momentos. Então ele vai e a personagem da empregada conta essa história para Nala, a Nala começa a ficar surpreendida e enquanto essa história é contada tem essa questão da simulação. Isso fez, pelo menos para mim, com que todo o terror da história fosse antecipado e perdesse o seu grau de surpresa ou até mesmo o seu grau de espanto. Eu não fiquei assustado em nenhum momento nessa história. Eu achei um filme muito meia boca, muito morno. Não que eu não tenha gostado. Aqui a gente tem excelentes atuações, tanto do elenco infantil, mas principalmente do elenco adulto, com a Josefina, que é essa avó muito macabra, que com toda certeza consegue transitar nessa questão de ser ou não uma bruxa. E aqui eu tenho que elogiar com toda certeza a excelente atuação da Ofélia Medina, que é uma atriz muito reconhecida por seu trabalho em novelas lá no México. E aqui a gente vê como de fato faz sentido esse reconhecimento. Mas para além da sua grande atuação, não há nada que se evidencie tanto no roteiro. Aqui a gente tem uma história que pelo menos eu já vi em diversos outros lugares e que poderia ser muito interessante. Inclusive no seu arco final, que tem uma espécie de plot twist que serviria para um grande susto e serviria para ser algo muito bem evidenciado se fosse em outros cinemas, americano ou até mesmo francês, só que aqui ele é completamente perdido, porque o diretor não soube o utilizar. O plot twist dessa história, a reviravolta do roteiro, já havia sido contada há pouco tempo antes numa ideia de lenda. Então eu não fiquei surpreso. Eu falei, eu já tenho certeza que isso vai acontecer e de fato isso ocorreu.
poderia ser entregue como uma surpresa, e se fosse, eu acho que seria uma surpresa bem legal, bem macabra, e se fosse dessa forma, com toda certeza, seria um ponto alto desse filme. Mas finalizo dizendo a vocês que caso você goste de um filme mais tranquilo, que você consiga ver com a sua família, esse é uma boa aposta, não é um filme ruim, você vai ver um filme de terror diferente, afinal é um filme mexicano, mas não é um filme que vai assustar você que já é fã de carteirinha de terror, assim como eu. Então agradeço a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha dicas de filmes, séries, livros, como sempre, escreva aí embaixo, que eu adoro ler cada comentário de vocês.